Neemias capítulo 11. Relação dos que habitaram em Jerusalém. E os governantes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes, a fim de tirar 1 de 10 para habitar na santa cidade de Jerusalém, e 9 partes para habitar nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E esses são os chefes da província de Judeia, os quais habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada homem na sua possessão, na cidade deles, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netinins e os filhos dos servos de Salomão. Portanto, habitaram em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel. Dos filhos de Pérez e Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Oze, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Siloni. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai. Ao todo, 928. E Joel, filho de Zicri, era superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, era o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, o governante da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra na casa eram 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias. E seus irmãos, chefe dos pais, 242, e Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, poderosos homens de valor, 128. E o superintendente sobre eles era Zabidiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dois chefes dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabidi, filho de Asaf, era o chefe que começava a dar ações de graças na oração, e Baquibuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abida, filho de Samua, filho de Galau, filho de Jedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros Acube e Talmon com seus irmãos, os guardas das portas, 172. Habitantes de Jerusalém e das cidades e aldeias de Judá. E o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada homem na sua herança. E os netinins habitaram em Ofel, Izia e Gispa, presidiam sobre os netinins. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica. Dos filhos de Asaf, os cantores eram sobre o serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei acerca deles, e uma certa porção era para os cantores cada qual no seu dia. E Petaía, filho de Mesezabeel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios concernentes ao povo. E quantas aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba, e nas aldeias da sua jurisdição, e em Dibon, e nas aldeias da sua jurisdição, e em Zecabizeel, e nas suas aldeias, e em Jesuá, e em Molada, e em Bet-Pelete, e em Azassual, e em Beceba, e nas aldeias da sua jurisdição, e em Ziclag, em Mecona, e nas aldeias da sua jurisdição, e em Enrimon, em Zorá, e em Jarmute, em Zanua, Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e nos seus campos,
em Azaca e nas aldeias da sua jurisdição. Acamparam-se desde Beceba até ao vale de Inó. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba em Miquimais, Aia, Betel e nas aldeias da sua jurisdição. E em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, nos vales dos artífices, e dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Neemias capítulo 12. Sacerdotes e demais levitas que vieram para Jerusalém com o governante Zorobabel. Estes são sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá. E os levitas são Jesuá, Binuí, Cadimiel, Serebia, Judá, Matanias. Este e seus irmãos presidiam sobre os cânticos de louvor. E Baquibuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesuá gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E no dia de Joiaquim foram sacerdotes, chefe dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adina, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Asabias, de Jedaías, Natanael. Do levita nos dias de Eliasibe foram inscritos como chefes de pais Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até ao reinado de Dario o Persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de pais no livro rolo das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serabias e Jesuá, filho de Cadimiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças segundo a ordem de Davi, homem de Deus, uma guarda defronte de outra guarda. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes vieram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Dedicação dos muros de Jerusalém. E na dedicação dos muros de Jerusalém, as pessoas buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofati, como também da casa de Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Então eu fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei duas grandes companhias daqueles que davam louvores, das quais uma ia à mão direita sobre o muro do lado da porta do montão de lixo. E após ele ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Étes e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e alguns dos filhos dos sacerdotes com trombetas, a saber, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacu, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías e Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Matanael,
Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. Indo assim para a porta da fonte defronte deles, subir as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro desde cima da casa de Davi, até a porta das águas do lado do oriente. E a segunda companhia daqueles que davam louvores ia defronte deles, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde além da torre dos fornos até a muralha larga. E desde acima da porta de Efraim passaram por cima da porta velha, e por cima da porta do peixe, e pela porta de Ananeel, e a torre de Mear, até a porta das ovelhas, e pararam à porta da prisão. Então ambas as companhias daqueles que davam louvores pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com trombetas. Como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezé. E faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jezraías, o superintendente deles. E no mesmo dia sacrificaram grandes sacrifícios e se regozijaram, porque Deus os fez regozijar com grande alegria. E até as esposas e os filhos se regozijaram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Serviços e serviçais de Deus no templo. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias, para os dízimos, para ajuntarem para dentro delas, proveniente dos campos das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas, que ali se postavam em pé. E tanto os cantores como os porteiros guardavam a observância do encargo do Deus deles, a saber, o encargo da purificação, conforme ao mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já no dia de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e dos cânticos de louvores e de ações de graças a Deus. Por isso todo Israel, já no dia de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, a cada dia sua porção, e separava à parte as coisas santificadas para uso dos levitas, e os levitas as separavam à parte para uso dos filhos de Arão. Neemias capítulo 13. Adversários são excluídos do templo. Provisões para levitas são restauradas. Sábado é imposto. Julgos desiguais são desfeitos. Naquele dia foi lido em voz alta no livro Rolo de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os de Moabe não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a multidão mista. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Ele tinha preparado uma câmara grande onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão e do suco de uvas fresco e do azeite, que haviam sido ordenadas serem dadas para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei. Mas após alguns dias, tornei a obter licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, em preparar-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de modo que lancei todos os móveis da família de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras. E tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de alimentos e o incenso. Também reconheci que as porções dos levitas não se lhes tinham sido dadas, de maneira que os levitas e os cantores, que faziam uma obra,
tinham fugido cada homem para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe aos celeiros os dízimos do grão, do suco de uvas fresco e do azeite. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacu, o filho de Matanias, porque foram reconhecidos como fiéis, e o ofício deles era dividir porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e ao serviço dela. Naqueles dias vi em Judá os que, ao sábado, pisavam tanques onde se esmagavam uvas, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também suco de uvas e figos, e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios, os quais traziam peixe e toda espécie de mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós fazeis que venha um aumentar do ardor de sua ira sobre Israel, por profanardes vós o sábado. Sucedeu, pois, que, quando as portas de Jerusalém começaram a escurecer antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e ordenei que não as abrisse até que fosse passado o sábado, e pus às portas alguns de meus jovens servos, que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda espécie de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia do sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim e poupa-me, segundo a multidão da tua benignidade. Vi também naquele dia judeus que tinham feito morar com eles mulheres asdoditas, amonitas e os de Moabe. E seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de todo o povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? Contudo, até mesmo a ele as mulheres estrangeiras fizeram pecar. E daríamos nós ouvidos a vós, para fazermos todo este grande mal, transgredindo contra o nosso Deus, fazendo morar com eles mulheres estrangeiras? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso o cacei, fazendo fugir de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todos os estrangeiros e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada homem na sua obra. Como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados e para com as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, parabéns.